Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 12. Nós ainda não temos os slides, como o pastor está de férias e teve aquele problema com o Marcelo, então ele ainda não passou, não fez. Mas eu acredito que depois ele vai estar passando os slides, né? Todo o material para nós, para quem está aí fazendo. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão, ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Amém, queridos? No domingo passado, nós vimos sobre a chamada de Abraão, né? Um homem de 75 anos, já estabelecido na sua terra, né? Um homem já avançado em idade, né? E já estabelecido, acredito que não tinha mais perspectiva de mais nada de conquista na vida, né? Já era bem sucedido, e de repente um Deus, uma entidade soberana vai e faz um chamado a Abraão, né? Larga tudo que você tem, a casa do teu pai, os seus parentes, e vai para uma terra que te mostrarei. E fizemos até um contraste com a nossa chamada, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Mas o que eu quero destacar aqui é como a gente, às vezes, foca tanto na questão da fé de Abraão. E não foi uma fé pequena. De fato, você largar tudo que você já construiu, já tinha, né? Toda aquela cultura que você já tinha ali, você já viveu ali, nasceu ali, foi criado ali dentro daquela cultura. E de repente, de um momento para outro, você cortar todos os laços, largar tudo que você tinha, porque Deus mandou você largar e ir para uma terra que ainda ia te mostrar, porque uma coisa é Deus chegar para você e falar: olha, larga a sua família, larga tudo e vai para tal lugar que lá já está preparado para você. Ou ó, larga esse trabalho, larga esse serviço e vai para a empresa fulana de tal que lá já está preparado. Isso aí é uma situação. Outra situação é ele falar: olha, larga tudo que você está fazendo, que você tem, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você não tem ideia ainda do que é essa terra e o que esperar dessa terra, né? E de repente Abraão obedece à voz do Senhor e vai. Outro fato também que é destacado lá em Hebreus, capítulo 11, dos heróis da fé, que destaca muito a questão de Abraão, a fé de Abraão, é a questão de quando Deus pediu o seu filho, né? Abraão e Sarai era estéril, eles não poderiam ter filho. Deus fala que de Abraão, né, faria uma grande nação. Depois de 25 anos dessa promessa, isso aqui é ter fé também, né, queridos? 25 anos esperando, já velho. O corpo, a Bíblia diz que o corpo de Abraão já era amortecido. Não funcionava, querido, não adianta.
E naquela época também não tinha azulzinho, né? Então não tinha jeito, né? Não funcionava. E Deus faz com que eles tenham um filho, já avançada a idade, Abraão com 100 anos, avançada a idade. Então, assim, tudo que Abraão queria na vida era esse filho, era a cultura deles, era principalmente para a mulher, a questão de ter filhos era muito importante. A mulher que não tinha filhos era considerada como amaldiçoada por Deus por alguma questão, porque ela tinha um ventre seco, ela não podia ter filhos. E Deus realiza tamanho milagre na vida deles, né? Então tudo que Abraão queria, tudo que eles queriam, era ter filho, já em avançada idade, aquele filho, queridos, devia ser algo preciosíssimo para eles, algo de valores superestimado. E de repente Deus fala para Abraão, olha, pega o teu filho, e Deus não pega leve, né? Porque se Deus pega e fala assim, ó, pega o teu filho e sacrifica. Mas Deus vai lá e fala, ó, pega teu filho. Aí lembra Abraão, teu único filho, vai lá na ferida, sabe? Toca lá mais forte e sacrifica ele para mim. E Abraão, sem titubear, eu acredito que deve ter sido a situação mais difícil da vida de Abraão, sabe? Mais complicada da vida de Abraão. E Abraão sem... Lá já era Abraão, né? Aqui ainda é Abrão, né? Eu faço uma confusão com esse Abrão. Mas Abraão, sem titubear, pega o seu filho, seu único filho, e vai oferecer a Deus. Então a gente destaca muito a questão da fé de Abraão. Mas esse texto aqui, que nós lemos de 10 ao 19 do capítulo 12, ele vem trazer um outro lado de Abraão, uma outra face de Abraão de incredulidade. E aí a gente pensa, poxa, mas Abraão, considerado o pai da fé, né? Considerado não, ele é o pai da fé, a Bíblia registra isso. Um homem que foi chamado amigo de Deus por causa da sua fé. Teve o lado de incredulidade, aqui mostra duas situações de incredulidade de Abraão. A primeira situação de incredulidade de Abraão foi quando houve a fome lá em Canaã. Deus mostra para Canaã o caminho que ele deve caminhar para chegar até Canaã, para mostrar para Abraão que aquela terra, e isso a gente vê aqui no versículo 7, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor foi guiando Abraão até chegar em Canaã e mostrar para Abraão que aquela era a terra que ele ia dar para os seus descendentes, que ia dar para a sua vida. Mas o Senhor não falou para Abraão descer para o Egito se tivesse alguma situação complicada de fome. E quando houve fome naquela terra, devia ter sido alguma seca muito severa, né? E aí houve fome naquela terra, Abraão toma então a decisão de ir para o Egito, porque o Egito não estava tendo fome. E nessa situação nós vemos que Abraão deixou de confiar na providência de Deus, que Deus seria suficiente para sustentá-lo aonde Deus queria colocar Abraão. E isso acontece, queridos, muito na nossa vida. Muito. É muito comum quando nós estamos diante de uma situação dificílima, complicada, nós tomarmos decisão por nós mesmos, por incredulidade. Perdeu o emprego. O que eu faço agora, Senhor? Eu tenho que sustentar minha família. Meus filhos estão aí, tem a mensalidade da escola, tem as compras, tem o aluguel, tem a prestação disso, como é que eu faço? E às vezes, numa situação dessa de desespero, a pessoa acaba aceitando algum tipo de serviço ou alguma coisa que não agrada a Deus, que não é moral, ou que não é lícito, algum tipo de trabalho, alguma coisa, no desespero, porque deixou de confiar que Deus é o provedor e é Deus quem sustenta o seu povo. Abraão naquele momento, Abrão naquele momento, o que ele tinha que fazer? Aguardar de Deus a direção do que ele deveria fazer
para onde deveria ir? Se até aquele momento Deus já tinha mostrado para ele o caminho e mostrou para ele que aquela era a terra que Deus iria dar para ele e seus descendentes, por que então tomaram a decisão de ir para o Egito? Egito na Bíblia é símbolo, é sinônimo do mundo, do mundanismo, do paganismo. Ele preferiu se misturar a uma cultura, ir para uma cultura mundana, ao contrário do que Deus queria, do que esperar a providência de Deus. E às vezes as pessoas, é muito comum que isso acontece, eles saem da direção de Deus, da vontade de Deus, às vezes eles estão passando por uma certa situação, até para que Deus se revele na vida deles. Jó foi necessário passar por uma situação difícil para conhecer a Deus. Às vezes Deus tira algo da gente para que Ele se revele como nosso provedor, para que Ele se mostre na nossa vida como poderoso. Nós estamos muito confortáveis diante de uma situação e não tem como Deus ali talvez se revelar como Deus poderoso da sua vida. Ele tira aquilo ali e se revela com o seu poder, com a sua providência na nossa vida, se mostrando Deus na nossa vida. Então, Abrão, ele nos mostra aqui um tipo de incredulidade de que ele deveria ter confiado em Deus naquele momento. E é o que essa palavra está nos ensinando, é o quê? Que nós devemos confiar em Deus diante das situações difíceis que nos aparecem e esperar de Deus a direção. Não sair tomando decisão, sabe, de qualquer maneira, até porque toda decisão que nós tomamos no desespero, querido, vai dar errado. Todas as vezes, isso eu falo por experiência própria, eu acho que vocês também já tiveram experiência disso. Todas as vezes que nós tomamos decisões no desespero, sem pensar, ficou pior a situação. Todas as vezes que eu tomei decisões, tem um ditado que fala chutar o balde, né? Todas as vezes que eu chutei o balde, eu tive que ir lá buscar o balde depois. E o mais difícil não é chutar o balde, é baixar a cabeça e ir lá buscar o balde depois. Então nós precisamos confiar em Deus diante de qualquer situação que nós estivermos passando, porque Deus, ele é poderoso. A palavra, eu não me lembro agora o texto, mas a palavra de Deus, pode alguma coisa parecer difícil para Deus? Tem alguma coisa que se possa parecer difícil para o Senhor? Nada. E às vezes Deus nos coloca em prova diante de situações para nos provar se realmente nós confiamos nele. Diante de situações que nós não conseguimos enxergar a saída, diante de situações que parecem impossível, fala, Senhor, agora não dá mais. Agora danou-se. E aí é nesse momento em que Deus espera de nós que nós confiemos nele e ele vem e provê. Amém, queridos? Outra situação, como a Bíblia fala, né, o salmista fala, que um abismo chama outro abismo. Para você ver a situação, por ele ter tomado essa decisão, outra situação difícil que Abraão teve que fazer. Por ele ter ido para o Egito e Sarai ter sido ter sido, né, porque morreu, mas ter sido uma mulher extremamente formosa, né? A palavra fala aqui, como é que eles chegam a falar? No versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Então, Sarai devia ser muito bonita. Apesar da idade que ela tinha ali, ela devia ser muito bonita, muito formosa. E chamou a atenção dos egípcios a sua formosura. E Abraão, novamente, por medo, ele acaba sendo incrédulo. Porque já tinha feito a besteira de ir para o Egito, se misturar aquele povo. E agora ele faz outra besteira, porque devia ser algum costume, ou acontecia esse tipo de coisa, e quando o rei, o faraó, via uma mulher muito bonita e queria, matava o marido para ficar com a mulher. Né? É o relato que Abraão faz aqui. Né? Então, por medo de morrer por causa da formosura
de Sarai, o que ele faz? Pede para que Sarai minta que é sua irmã. De fato, não era uma mentira, porque eles, por parte de pai, eles eram irmãos mesmo. Mas ela era a esposa dele, né? Então ele pede, com medo de que Faraó o matasse para poder ficar com ela, ele pede para que ela minta que é sua irmã, e assim salve a vida dele e eles ficam tranquilos. Só que isso, querido, trouxe uma situação muito complicada. Por quê? Porque Faraó tomando Sara por mulher, Sarai por mulher, pode ter tornado Sarai uma adúltera. A Bíblia não relata, mas é muito provável que Faraó tenha tido relação com Sarai. Ele fala isso aqui no versículo 19. Olha o que Faraó fala. E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Olha a seriedade quando a gente não confia em Deus. O que Abraão tinha que ter feito naquele momento, já que estava no Egito? Confiar que Deus o guardaria. Porque havia sobre Abraão uma promessa. Às vezes há uma promessa sobre a nossa vida. Se Jesus falou, olha, atravessai para outra margem, vamos atravessar para outra margem, então está decretado que eles teriam que atravessar para outra margem. Mas no meio do caminho, na tempestade, todos se desesperaram, os discípulos se desesperaram. Agora nós vamos... Não, já havia um decreto de Deus que eles teriam que atravessar para outra margem. O que eles tinham era que confiar que Deus estava naquela situação e que, como a palavra de Deus, do Senhor, já havia dito que eles iam ter que chegar na outra margem, eles chegariam na outra margem são e salvos. O que Abraão tinha que ter feito? Já que existe uma promessa sobre a minha vida, que de mim sairá uma grande nação, não vai nos acontecer nada. Há uma promessa sobre a sua vida, sobre a nossa vida, querido, que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Não precisamos temer o que nos acontece. É claro que a nossa carne, nosso primeiro instante, quando acontece alguma situação na nossa vida, a primeiro choque, impacto é que a gente perca ali um pouco as estruturas, a fé abale um pouco. E isso até de um certo ponto é meio confortante, né? Porque se Abraão, que foi tido como o pai da fé, deu uma vaciladinha, imagina nós, né? Então, até um certo ponto, pelo menos para mim, eu me sinto um pouco confortável. Você vê Elias. Elias foi um homem que orou, parou de chover. Orou, choveu. Orou, caiu fogo do céu. Né? Foi lá e consumiu. Matou mais de 400 profetas de Baal. E aí, numa ameaça de Jezabel, entra em depressão. Vai se esconder lá na caverna. Então, assim, isso mostra, só quer mostrar que esses heróis da fé eram homens, como nós também, sujeitos às mesmas coisas que nós, queridos. O que eu quero trazer nessa manhã aqui é que Abraão, apesar de ter sido um homem de fé, foi um homem também que vacilou na sua fé. E os resultados desse vacilo. Só que mesmo diante dessa situação, de talvez ter tido a mulher dele com outro homem, de ter passado por essa situação dentro do Egito, Deus foi misericordioso e gracioso com Abraão. Se você vê no versículo 16, olha só o que diz. Este, por causa dela, tratou bem, este quem? Faraó. Por causa de Sarai, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mesmo dentro dessa situação da desobediência de Abraão, tendo colocado Sarai nessa situação, Deus abençoou Abraão no Egito. Ele saiu de lá muito rico, muito próspero lá do Egito. E depois da descoberta do que aconteceu, né, eles ainda saíram sobre a proteção de Faraó, porque Deus castigou o Faraó de tal maneira que ele falou, eu não vou mexer mais com esse povo aqui não. São intocáveis,
são de Deus. Essa entidade deles é muito forte. E saíram até sobre a proteção de Faraó. Então, o que nós aprendemos, querido, em primeiro lugar, é que todos nós somos sujeitos aos nossos vacilos na fé, aos nossos altos e baixos na fé. Todos os heróis da fé, se você pega lá os heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, depois você lê, você vai encontrar um certo momento em que também vacilaram na sua fé, que também duvidaram em algum momento, que também erraram em algum momento, mas que não permaneceram naquela situação, que não deixaram com que aquela situação os tomasse e continuaram depois disso a crer e continuaram a confiar no Senhor. Então, isso traz um certo conforto para a nossa vida e de que Deus também ele é misericordioso sobre nós. Já pensou se Deus, a palavra diz que Deus não nos trata segundo o que nós merecemos. Mas já pensou se Deus fosse agir com mão forte e com juízo a cada erro e a cada falha nossa? Não teria mais ninguém. O fato é isso, todos já teriam sido consumidos. Mas Deus é longânimo, Ele é soberano. E a palavra que quer trazer ao seu coração nessa manhã, continue confiando nele. Continue confiando nele. Ele é o único que não vai nos decepcionar, querido. Não adianta, esses dias eu estava vendo meu filho, Lucas, ele tem 16 anos, aí fica vendo esse negócio de política, né? Vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, vai, não vai, aquele negócio. Eu falei, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossas expectativas somente em Deus, porque quando nós colocamos as nossas expectativas no homem, nós seremos frustrados. Quando nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas, entidades, organizações, nós seremos frustrados. Porque o ser humano, ele é falho. Uma hora ou outra ele vai te decepcionar, uma hora ou outra ele vai falhar também. E aí acaba que essa expectativa, ela vai ser quebrada e vai te deixar chateado, angustiado, triste. Mas Deus não. Deus, ele não nos decepciona. Por mais que às vezes pareça determinados tempos da nossa vida que Deus não está falando, que Deus não está vendo, que Deus não está se movendo, mas Ele está trabalhando na nossa vida constantemente todos os dias da nossa vida, para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ah, mas está muito difícil, está muito complicado, mas você está crescendo, você está amadurecendo, você está aprendendo a confiar em Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes a escola de Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes, às vezes diz que a providência de Deus, às vezes é carrancuda. Ela não tem uma cara muito bonita. Mas às vezes é necessário que a gente passe por determinadas situações, querido, para que a gente cresça, amadureça e conheça a Deus quando Ele vem e provê na nossa vida. Amém, amados? Então esse texto eu queria trazer ele justamente para isso, para encorajar você. Por mais que você às vezes tenha falhado, tomado decisões erradas e hoje tenha colhido frutos dessas decisões erradas, continue confiando em Deus porque Ele é misericordioso. Ele é benigno. Ele vai te levantar dessa situação e vai mudar essa situação. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa palavra. Pai, eu quero te dar graça nesse momento, meu Deus, por esse ensinamento, por essa palavra, pelo que a tua palavra nos ensina através dessa situação com Abraão e Sarai. Que possamos ser fortalecidos, que possamos crescer, que possamos sermos envolvidos, meu Pai, com essa palavra nessa manhã e sairmos daqui encorajados a continuar confiando no Senhor. Porque sabemos que independente da situação, meu Pai, que nós estamos vivendo, passando, o Senhor é muito mais poderoso para
manifestar a sua graça e mudar essa situação. Então, meu Pai, eu quero entregar nossas vidas, te agradecer por essa lição, que possamos, então, de uma certa forma, confortados, meu Deus, por saber que homens como Abraão também erraram. Então, nós também somos falhos e dependemos da graça do Senhor, como ele dependia também da sua misericórdia e da sua graça. Mas também, Deus, que o Senhor, apesar de nossas decisões, apesar de nós mesmos, Senhor, de nossas fraquezas, continua agindo na nossa vida, tem sido misericordioso e tem nos ajudado em nossas batalhas. Toma a nossa vida em suas mãos e nos dê graça a cada dia, para que vivamos então de conformidade com o Evangelho, com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então, agora nós vamos lá para Deuteronômio. Parece até um trava-língua, né? Deuteronômio. Estamos finalizando, então, né, com Deuteronômio, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que Moisés escreveu. Moisés também escreveu alguns salmos. Tem alguns salmos que é de Moisés. Mas cinco primeiros livros da Bíblia é de autoria de Moisés. Entretanto, Deuteronômio tem uma questão que muitos estudiosos acham que quem terminou o livro de Deuteronômio foi Josué, por causa do relato da morte de Moisés. Moisés não tinha como relatar a sua morte, como foi, como aconteceu, né? Então, assim, por causa do relato da morte de Moisés, muitos estudiosos acreditam que Josué fez o fechamento desse livro, né, de Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra esquisita, né? Mas ela é uma junção de 2 palavras gregas que, traduzindo para nós, significa a segunda lei. É o que significa Deuteronômio, a segunda lei. E não é uma segunda lei assim, que Deus deu a primeira lei e aí depois Deus deu outra lei, uma segunda lei. Não, não foi isso. Como nós vimos no livro de Números, né, no domingo passado, Deus fez com que uma geração perecesse no deserto para que outra geração crescesse, amadurecesse, para que pudesse então entrar. Por causa da incredulidade daquela primeira geração, eles pereceram no deserto, por não ter crido que Deus era poderoso de fazê-los vencer as nações que moravam na terra prometida, em Canaã. Deus então castiga-os, fazendo com que aquela geração, com que os homens, as mulheres acima de 20 anos perecessem, todos morressem no deserto, e então uma outra geração, os que eram abaixo de 20 anos, e os filhos que iriam nascer até aquele momento então de entrar na terra, a nova geração viesse para que pudesse entrar. Então, em Deuteronômio, Moisés, ele vem então trazer para aquela nova geração as leis que foram dadas lá no Sinai para a primeira geração. Aquela primeira geração que viu Moisés descer com as tábuas da lei, que ouviu Deus falar no monte e pediu para que Moisés então falasse com eles, porque eles não podiam ouvir a Deus porque iam morrer, tamanho eram os seus pecados. Enfim, aquela geração tinha visto a lei descer do próprio Deus. Essa nova geração, na sua grande maioria, não participou daquilo, não viu aquilo. Para uma certa determinadas pessoas, era a realidade, era